Glória a Deus. Queremos saudar a todos os amados irmãos e ouvintes aí com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós vamos aqui apresentar nesta hora o segundo vídeo do estudo bíblico preparando a igreja para o tempo do fim. Este é o tema do estudo bíblico sobre o arrebatamento da igreja, sobre as coisas que vão acontecer no tempo do fim. Eu sou o pastor Nazareno Bento, da cidade de Criciúma. Queremos dar início então a esse estudo bíblico. Nós já fizemos o primeiro vídeo de apresentação, agora vamos dar início ao segundo vídeo sobre Mateus 24 e a ordem cronológica dos acontecimentos que deverão acontecer. Então nós vamos começar aqui lendo a palavra do Senhor e os comentários também sobre uma coisa. Os discípulos perguntaram para o Senhor uma coisa aqui no capítulo 24 de São Mateus, no versículo de número 3 diz assim: E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos e perguntaram dizendo: Dize-nos de quando essas coisas vão acontecer, e os sinais, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus começou então a responder: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então segue a palavra, que nós não vamos ler todo aqui, o capítulo 24 de Mateus, que é bem conhecido. E quem não leu ainda, é bom ler a palavra do Senhor para se inteirar dos últimos acontecimentos que estão acontecendo ultimamente e vão se intensificar a respeito da igreja, do arrebatamento da igreja. Então o Senhor falou e deixou dois sinais que vão anteceder a vinda do Senhor. Existem dois movimentos, dois pontos teológicos aí de ponto de vista acerca do arrebatamento. Os dois mais comentados, mais seguidos são a doutrina pré-tribulacionista, que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E tem os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja deverá ser arrebatada no final da grande tribulação. Então, quem está com a razão? Quem está com a razão é com a palavra. Nós somos pós-tribulacionistas. Nós não cremos de forma alguma que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Não é que nós não cremos, não é uma questão aqui de eu acho. Não é eu acho, a palavra que diz. A Bíblia que diz que a igreja vai estar inserida na grande tribulação. E aí então vamos começar então o estudo falando sobre os sinais que o Senhor Jesus deixou, para a igreja ficar apercebido, e também a sequência dos eventos aqui citado em Mateus 24, a sequência das coisas que deverão acontecer. Os sinais. Em sua palavra, o Senhor nos mostra sinais inequívocos que acontecerão à sua volta. E sinais, de acordo com o próprio Mestre, são oferecidos para evitar que os cristãos sejam enganados. Quando falamos do regresso do Messias, nos referimos na única volta mencionada por ele no seu sermão profético, na qual se dará ao encontro com ele e os seus escolhidos, na sua vinda logo após a tribulação. O apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Tessalonicenses, valoriza a luz trazida pela revelação divina a respeito do tempo do fim.
Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Segundo Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Isto é, está falando aqui com a igreja fiel, com aqueles que estão se preparando realmente, não vão ser pegos de surpresa. Já o profeta Daniel escreve referente ao tempo do fim. Ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel 12, 9 e 10. Neste contexto está atento à palavra, é o caminho para entender e não ser enganado. O desconhecimento das Escrituras trará invariavelmente erro e engano. Por isso se faz necessário os verdadeiros servos de Deus conhecer a palavra, que é o mal que nós estamos vivendo nesse tempo que os cristãos não estão nem aí para Bíblia, para a leitura da palavra de Deus. A gente faz estudo, fala, e na verdade a maior parte não sabe nem do que está se tratando, nunca leu na vida. Por quê? Porque hoje em dia o diabo, né, através da internet aí, tem tirado todo o tempo do cristianismo e não tem deixado os cristãos ler a palavra de Deus. Estão aí de internet até o pescoço, né? E daí fica difícil, né? É complicado, porque é preciso ler a palavra de Deus, como está escrito aqui, para não ser enganado. É preciso fazer estudo bíblico. E pastores que não estão fazendo estudo bíblico, que não estão preparando a igreja, vão ser pegos de surpresa. Logo no começo do seu sermão profético, no qual o Senhor Jesus detalha vários sinais que antecederão a sua volta, ele começa com a seguinte frase: acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus 24, 4. A seguir, ele explica por que do aviso. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Mateus 24, 5. Consequentemente, o propósito dos sinais revelados é impedir que os verdadeiros servos do Altíssimo, ciente e amantes da sua palavra, sejam enganados. Essa é a finalidade dos sinais revelados neste contexto e faz necessário que nós estejamos constantemente atentos aos sinais. Caso contrário, corremos o risco de sermos enganados. Na palavra de Jesus, explícita no que refere ao engano, será disseminado por pessoas que se chamarão para si missão ou revelação divina, falsos profetas, que se autodeclararão ungidos, escolhidos, e é o que mais tem hoje, né? Apóstolo, se autodenominando apóstolo e pastores e ministério, e na verdade são tudo coisa feita pelo próprio homem. É interessante notar que Jesus mencionou tais enganadores no plural, revelando-se que muitos surgirão trazendo tais enganos, e isso realmente tem ocorrido durante toda a história, em que todas as épocas e principalmente nos últimos séculos temos observado o surgimento de muitos enganadores, os quais alegam ter uma missão divina, mas cujo ensinamento se opõe às verdades divinas da palavra do Senhor. Obviamente, a palavra revelada no fim do tempo surgirão dois homens que certamente significa o clímax da existência de todos esses enganadores. Trata-se do anticristo, da besta, 1 João 2,18, 2 Tessalonicenses 2, 3, 4, e Apocalipse 13, de 1 a 10, e dos falsos profetas, Apocalipse 13, 11 a 18, Apocalipse 19, 20. Porém, gostaríamos de chamar a atenção sobre uma questão de acordo com aquilo que entendemos assume a importância fundamental. Então, amados irmãos, nós já estamos vivendo esse tempo aqui, que é o tempo de engano, muitas pessoas enganadas, e nós vamos tocar um pouquinho mais nesse assunto, né, sobre o engano.
Agora nós vamos querendo falar um pouquinho aqui sobre a sequência dos acontecimentos que deverão acontecer. Então aqui no sermão 24 de Mateus, aqui o Senhor Jesus falando aqui, ele traz uma sequência dos eventos, né? Partimos da primícia do sermão profético, ministrado pelo próprio Senhor Jesus no Monte das Oliveiras, registrado em Mateus 24. O sermão mantém uma ordem lógica dos acontecimentos. Notemos que começa o sermão com, já mostramos, o mestre alertando aos discípulos a respeito dos falsos profetas. Então, esse tem sido o primeiro sinal. Falso profeta que está cheio de falso profeta. Falso profeta é todo aquele que não prega a palavra de Deus como ela é. Aquele que distorce. Agora tem a doutrina aí da prosperidade. Isso é uma doutrina que saiu lá do quinto dos infernos para distorcer a palavra de Deus e arrastar multidões para o inferno, né? Essa doutrina não existe na palavra de Deus. Não existe. Deus prospera aquele que Ele quer. Mas não é obrigado, não é doutrina, não tem que ser rico, porque e nem fazer campanha para isso, como tem se disseminado essa doutrina maldita. Mas olhando para a palavra do Senhor, o Senhor Jesus falou desta maneira aqui: tendo que comer o que vestir, estáis com isto contente. Não ambicionai as coisas terrenas, ambicionai as coisas do céu, aonde a traça e a ferrugem não corrói, nem ladrão rouba. Acumulei tesouros no céu. Então, para se contentar com o que nós temos. Essa é a doutrina. O Senhor Jesus nasceu numa estrebaria para quê? Para dar exemplo. Ele está aí gastando aí fortunas de milhares e milhares aí de dinheiro, milhões aí em quatro paredes, para fazer igrejas faraônicas, para mostrar para a sociedade: ah não, a minha igreja, a nossa igreja, olha lá como ela é bonita. A igreja somos nós, o Espírito Santo está dentro de nós. O resto é parede de tijolo. Altar de sacrifício era no templo de Salomão. Agora o altar é nosso. É o nosso corpo físico. Esta é a igreja. Pode estar servindo no meio do mato, debaixo de uma árvore, numa tapera. Em qualquer lugar o Espírito Santo ali se faz presente. Não tem essa. Vamos à casa do Senhor. Não existe mais. Essa palavra é por força de expressão que se usa. Nós vamos para a casa do Senhor. Qual é a casa do Senhor? A casa do Senhor agora é nós. O local, a casa de parede pode ser quatro paredes, pode ser qualquer lugar. Qualquer lugar onde se reúne o povo de Deus, ali está a igreja. Não tem mais essa não. Isso é coisa do homem, que quer chamar atenção para chamar pessoas para se enriquecer. Então aqui, os falsos profetas, né? Depois logo, após ele vai descrevendo eventos, né? O Senhor vai escrevendo eventos, numa sequência lógica. Segundo, princípio de dores, versículos 6 e 8. O princípio de dores é o que nós estamos vivendo agora. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, na cronologia dos acontecimentos, das coisas, do tempo do fim. Nós entramos já no princípio de dores. Aí o Senhor fala lá, ainda não é o fim, mas é o princípio de dores, é onde vai acontecer terremoto, guerra, fome, pestilência. Este é o princípio de dores. Depois desse sinal vai vir perseguição da igreja, 9 e versículo 10. A perseguição da igreja, ela sempre teve no decorrer dos anos, né? Mas isso virá a se intensificar. Então hoje, o que acontece é assim, nós podemos ter uma perseguição antecipada, né? Que sem ser aquela perseguição lá do anticristo. Nós aqui no Brasil estamos vivendo ainda um tempo de paz. Por quê? Por causa do nosso regime. O regime político agora não é comunista, então nós temos liberdade. Mas nos países fechados, como a China e no mundo muçulmano e por aí afora, os países fechados, lá os cristãos já estão sendo perseguidos tremendamente. Basta olhar aí no YouTube, aí vocês vão ver aí as barbaridades que eles estão fazendo com os cristãos, né? Então essa perseguição ela vai ser antecipada. Então o que acontece? Nós no Brasil estamos vivendo um momento de paz.
Mas caso mude o regime de governantes, essa perseguição ela pode ser antecipada. Nós podemos sofrer, como nos outros países estão sofrendo, países comunistas estão sofrendo uma perseguição antecipada. Nós podemos ainda, também no Brasil, caso caia esse governo aí e entre o governo comunista, com certeza a Venezuela e etc. aí estão aí vivendo já a perseguição da igreja. Então, irmãos, esse é um dos sinais. E a última perseguição vai ser quebrada lá na metade da última semana de Daniel, quando o anticristo vai se revelar, né, quem ele é, e daí vai ser a perseguição mundial, né? Em cima de tudo que se chama a Deus, aí vai ser a perseguição final do cristão. Então, essa é o quinto sinal, né? Depois vem o sexto sinal. Não, melhor, vamos para o quinto sinal agora, que é a pregação mundial do Evangelho. Irmãos, aqui existe um mistério aqui nessa pregação mundial do Evangelho, porque se continuar da maneira que hoje é anunciado o Evangelho, existe uma janela chamada 10 por 40, são 10 centímetros por 40, 10 por 40 centímetros. Essa janela, ela é quando se olha no mapa mundi aberto, né? Então é um trecho no mapa mundi, bem no meio do mapa mundi, onde se concentra maior número de população do mundo. É um mundo muçulmano, é um mundo árabe, é um mundo fechado para o Evangelho. Tem milhões e milhões de pessoas que nem sequer nunca ouviram falar o nome de Jesus, porque o país é fechado. Então, levaria muitos anos para o Evangelho ser alcançado em todo mundo dessa maneira que como está sendo hoje. O que vai acontecer? Eu estou crendo que o Evangelho vai acabar de ser pregado pelas duas testemunhas durante a grande tribulação. As duas testemunhas, diz a palavra de Deus, que vão pregar e anunciar. E diz que vai ser transmitido para todo mundo o que eles vão fazer sinais tremendos. Então, o Evangelho, eu creio que vai terminar de ser pregado pelas duas testemunhas no mundo inteiro. Este é o quinto sinal. E depois, este sinal aqui, o quinto sinal, aí já temos entrando já, né, na grande tribulação, dentro do período da grande tribulação. E o sexto aqui, a abominação da desolação. É o versículo 15 e 20, né, de Mateus 24. Então, isso aqui é quando o anticristo, depois que ele começa a reinar os últimos 7 anos, né, ele vai quebrar o pacto no meio, 3 anos e meio, e ele vai exigir adoração, ele vai entrar lá, se assentar no terceiro templo que vai ser reconstruído em Jerusalém, e vai abominar o templo, e vai sacrificar lá animais imundos, e vai exigir adoração. Isso vai acontecer na metade da grande tribulação já. E depois aqui vem então a volta do Senhor Jesus, né, numa sequência então aqui linear, que nós estamos lendo aqui, que vai ser ao toque da 7ª trombeta, que deve acontecer o arrebatamento da igreja. Então, amados irmãos, nós estamos vivendo agora esse tempo aqui, esse tempo o princípio de dores. O princípio de dores é o tempo que nós estamos vivendo. E, na verdade, é o seguinte, né, irmãos? A igreja, como nós lemos lá no começo lá, da palavra de Deus, a igreja precisa ler a palavra, as igrejas precisam, os pastores precisam mudar, mas eu sei que não vão mudar. Depois de passar essa pandemia aí e tal, eles vão voltar tudo normal, vão viver tudo na carne e da mesma forma, porque o evangelho que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é um evangelho falsificado, não é um verdadeiro evangelho. Infelizmente, essas grandes denominações aí, que eu não vou citar nomes aqui, as maiores denominações saíram daquele padrão bíblico
e abriram, escancararam a porta para o mundo. Então tá aí a baderna, tá aí, estão servindo a Deus de qualquer maneira e pensam que Deus é empregado. Acha que Deus vai se adaptar ao seu modo mundano de viver. Não vai. Não vai, a palavra não muda. A santificação apelidaram de usos e costumes. Cabelão, vestido lá para baixo do joelho, roupa não justa, essas roupas aí a vácuo que a mulher de pastor está usando, saia curta e membros. Então tá uma baderna na igreja. Isso aí Deus não leva em conta, vai ver, não leva em conta. A palavra do Senhor diz que é para nós santificar corpo, alma e espírito. Seja santificado o vosso corpo, alma e espírito. Estão fazendo da igreja uma sociedade, uma coisa social simplesmente. Vai para a igreja, volta da mesma forma, não tem mudança de vida. As pessoas estão se convertendo entre aspas, porque não tem conversão. Aonde tem conversão, tem mudança de vida, não se muda nada. As pessoas vêm do mundo, estão ficando tudo como está. O importante é levar dízimo, dinheiro. Aonde a alma vai não interessa, os pastores querem permanecer na mordomia. Então, amados irmãos, o tempo é chegado. Daqui para frente a coisa vai ser classificada como antes, o tempo antes do vírus e depois do vírus. Então, amados irmãos, que vamos nós atentar para a palavra de Deus. Então, o que é que nós temos vendo agora aí no cenário mundial? A grande ambição do homem, que é lutar por domínio, lutar por governo mundial. Está aí a China, com um governo anticristão, que é o governo que vai abrir as portas, que vai preparar o caminho para o anticristo. É o governo chinês, é o partido de esquerda, partido comunista, que já está abrindo em larga escala o caminho para o anticristo. Assim como João Batista preparou o caminho para o Senhor Jesus, assim também o comunismo também vai abrir as portas e preparando já o caminho para o reinado anticristão. Aí nós temos próximos aí da Terceira Guerra Mundial, aonde muitas nações vão sofrer muito, vai morrer muita gente, porque a intenção da Terceira Guerra Mundial é pelo poder mundial, aonde daí vai surgir o anticristo. Então os próximos anos para nós vai ser tenebroso, vai ser para a igreja. Não espere tempo bom, tá aí o sistema mundial de controle, e está vendo aí uma coisa que em breve na China já existe, mas isso vai ser implantado aí certamente no mundo inteiro. O crédito social. Crédito social é aqueles cristãos, cristãos, ou melhor, as pessoas que vão servir, andar direitinho como o governo quer, o governo comunista quer. Então, se a pessoa se comporta, porque eles vão saber tudo. Eles vão saber o que você come na sua casa, eles vão saber que hora que você dorme, eles vão saber tudo que você faz, a hora que você toma banho, tudo. A internet vai controlar futuramente tudo. Os aparelhos domésticos vão acabar sendo tudo ligado na internet. Eles vão tomar conta de tudo, a pessoa vai virar um animal na mão deles. Você, ao sair com seu carro, a andar nas ruas, câmeras de reconhecimento facial vão reconhecer você. Dentro do mercado, nas ruas, em todos os lugares. Se você comportar como eles querem, o seu crédito social sobe. Isso para quem já estará dentro do controle, da marca. A marca pode ser, o controle pode ser por um chip. O chip eu creio que já vai ficar ultrapassado. Estão inventando coisas muito mais sofisticadas. Já tem aí um adesivo, um adesivo que ele penetra na pele e é um código ali. É um chip aquilo ali. Então, o que acontece? O governo vai se apoderar de tudo, inclusive um projeto aí da Visa, 2023, 2024 no máximo aí, o dinheiro físico desaparecer e ser somente o dinheiro eletrônico. O dinheiro vai ficar no banco.
Se o dinheiro vai ficar no banco, então o governo não vai perder nada. O governo só vai ganhar, imagina, não vai ter mais sonegação de impostos. O governo vai saber tudo aonde você está gastando dinheiro, porque se você ganha R$2.000, vai ficar tudo registrado aonde você gastou os R$2.000. Você vai ser controlado, o seu crédito social vai aumentar ou diminuir. E sem crédito social você não vai poder fazer nada, não vai poder financiar carro, não vai poder comprar casa, enfim. Isso para quem está dentro do sistema. Quem vai entrar dentro do sistema. Então, irmãos, o problema que acontece é o seguinte: esse sistema de controle total, ele poderá vir bem antes de começar realmente os 7 anos da grande tribulação. Antes de surgir o anticristo. Então, amados irmãos, nós vamos encerrando esse vídeo por aqui, porque tem muitos outros vídeos que nós vamos falar aí, muita coisa sobre este assunto. Aí nós vamos começar a entrar no próximo 3º vídeo sobre o arrebatamento da igreja. Aí nós vamos entrar propriamente dito aí no pré-tribulacionismo, no pós-tribulacionismo. Nós vamos ler o que a palavra diz, o que tem de achismo aí. Muita gente achando isso, eu acho, pegando versículos isolados aí e interpretando a seu bel prazer, né? Então, amados irmãos, o tempo que nós temos daqui para frente é se colocar a jejum e oração e leitura da palavra de Deus. Não adianta aí estar se preparando aí, fazendo grandes planos aí, porque de construção e fazer estudos longos. Eu não tenho mais perspectiva de que nós vamos ter muitos anos de paz, de sossego. O sossego acabou. Nunca mais vai ser como era antes do vírus. Estava sendo uma coisa pacífica, ninguém estava sendo incomodado. Agora aí, esta praga aí criada pelos chineses aí que veio para cá, isso aí é o primeiro pontapé para o que vai vir daqui para frente. A palavra de Deus vai começar a se cumprir nos nossos narizes, na nossa frente. Daqui para frente nós vamos conviver daí os dias de Noé. O povão vendo lá aquele imenso navio de 150 metros de comprimento, rio, zombava, não estava nem aí, né? Isso aí é coisa de doido. Então, o que nós estamos falando sobre o arrebatamento também, a maior parte não vai dar nem bola, vai dizer que nós temos doido. Pastores mesmo, eu já tive falando sobre assunto com pastores, ficam bravos. Não, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Nós não vamos ver nada disso. Então, espera sentado aí que não vai ver nada mesmo. Então, amados irmãos, este é o 2º vídeo que estamos gravando aqui para a igreja, preparando a igreja para o tempo do fim, é o tema do nosso estudo aqui. Esse estudo é para divertir mais líderes, né? Começar a pregar a verdade do que ficar falando abobrinha na igreja. Aqui é o pastor Nazareno que está falando. Que Deus abençoe a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo nosso. Que Deus abençoe a todos.